BRICS colocou os Estados Unidos da América contra a parede. Bora lá ver esse vídeo, inscreva no canal, ative as notificações. O link original do canal do Gilbert está aqui na descrição, caso vocês quiserem ir lá. Bora lá ver o vídeo. Me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos mais sobre essa confusão envolvendo BRICS versus Estados Unidos, as retaliações da China, algumas ações relacionadas aos Estados Unidos e ao Trump em si. O vídeo é extremamente completo, são várias matérias em um vídeo só, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Quem mira o bloco de países conhecido como BRICS, liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, busca ser alternativa ao G7. Trump ameaçou tarifas de 100% se decidirem substituir o dólar como moeda de reserva. Vamos conversar sobre isso com a economista Maria Lorca. Maria, é um prazer tê-la no programa. Como vai? Primeiro, quero perguntar, qual a importância dos BRICS? Isso é real? É mentira? É uma ameaça? Tem potencial para realmente ameaçar os Estados Unidos? Bem, olha, sim, estou muito feliz que o presidente Donald Trump esteja dando uma olhada nesses países, porque são um grupo que muita gente ignora e acha que são países quaisquer. Não é um grupo qualquer, inclui não só os países que você mencionou. Donald Trump é um cara metido, entendeu? Ele basicamente desestabiliza o plano de todos os países que realmente tentam se dar bem. Vamos supor que o Brasil tenta decidir, vamos criar uma moeda para o Mercosul, ele vai interferir. Vamos criar uma moeda para a África, ele vai interferir. Entendeu? Os BRICS vêm, vamos criar uma moeda só para a galera, também ele vem e interfere. É metido, o cara é muito metido. Mas também a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Estamos falando de países muito poderosos que desde 2009, desde a crise financeira e especialmente após as sanções dos empresários à Rússia, têm se aproximado e colocado duas coisas na mesa. Primeiro, a desdolarização de suas economias para ter alternativa ao sistema liderado pelo dólar como moeda dominante e também criar sua própria moeda, que seria uma espécie de cesta de moedas sobre a qual se reuniram em 7 de novembro de 2024 para discutir como implementá-la. Mas esse pessoal não está brincando, eles têm propostas sérias para levar isso adiante. Será que as tarifas e os impostos comerciais são realmente a ferramenta adequada para alcançar o objetivo proposto pelo presidente? Espera aí, se Donald Trump não, se o russo, né? Se a Rússia não tivesse começado uma guerra, essas ameaças de Donald Trump não teria tanto peso assim. Acredito isso, né? Porque se a Rússia não estivesse em guerra, eu acho que a Rússia será o país que deveria impulsionar mais esse plano de BRICS ter uma moeda só da galera BRICS. Presidente Trump? Bem, vamos ver, eles estão seguindo uma rota alternativa. Eles, para começar, hoje já se desvincularam do sistema SWIFT e o que estão fazendo agora, se olharmos os acordos comerciais liderados entre esses países do BRICS, é basicamente a China. Hoje temos importantes relações comerciais entre China e Arábia Saudita, China e Brasil, China e Rússia, e o importante disso é que nesses acordos a moeda usada não é o dólar, mas sim o yuan renminbi chinês ou a moeda do outro país. Estamos falando de economias que somam 2,3 bilhões de pessoas. Então, se começarmos a ver que o dólar americano deixa de ser usado por essas grandes economias, sua hegemonia desaparece e, sobretudo, o que eles querem fazer é basicamente destruir o chamado petrodólar, ou seja, que a commodity, a matéria-prima mais importante que temos hoje, que é o petróleo, deixe de ser precificada em dólares. Isso acabaria com o dólar como sistema hegemônico. O mundo vê um novo capítulo da guerra comercial EU-China após as tarifas. Seria mais lógico se o euro, a moeda europeia, que fosse a maior de todas, entendeu? O euro tem mais poder que o dólar, mas o dólar ainda manda no cenário internacional por causa dos acordos do passado. Então não será fácil
para tirar o dólar da jogada, senão será fácil. De Trump Fora sobre que os países africanos estão na mão, os países africanos que estão cheios de petróleo, estão na mão dos Estados Unidos da América. Agora estão mudando de lado para a Rússia e China, mas mesmo assim a gente ainda vê um cenário onde que por mais que os países africanos se aliem a países do BRICS, serão sempre inclinados para o Oriente, entendeu? Por Oriente não, desculpa, pelo Ocidente. produtos chineses. O gigante asiático anunciou medidas de retaliação que vão além das tarifas. Juan Camilo Merlano, em Washington. O que diz a Casa Branca? Que haverá uma conversa entre os presidentes Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping, nas próximas horas. Mas buscam que a China se comprometa a fazer mais para frear a produção de fentanil e seus precursores em seu território até a fronteira dos States, especialmente no México, e de lá cruzar para território americano. Lembremos também que, por outro lado, a Casa Branca confirmou sobre os voos de deportação, especialmente que já começou o primeiro voo de imigrantes ilegais para a base naval de Guantánamo, em Cuba, que será adaptada para ter as 30 mil camas habilitadas para poder deter lá os imigrantes mais perigosos e que representem um perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos. Mas sobre tarifas houve essa resposta, ou melhor, as tarifas de 10% impostas pelos States, mas a China anunciou sua retaliação nas últimas horas. À 00:01, as tarifas de 10% dos ICOA contra a China entraram em vigor, com resposta quase imediata. Por meio deste comunicado, a Comissão de Tarifas do Conselho de Estado chinês anunciou sua retaliação. 15% de tarifas sobre gás natural liquefeito e carvão e 10% sobre petróleo, máquinas agrícolas e caminhões. Horas antes das tarifas entrarem em vigor, Trump mostrava-se aberto ao diálogo. Provavelmente falaremos com a China nas próximas 24 horas. As tarifas impostas pela China entrarão em vigor a partir de 10 de fevereiro, conforme o anúncio, mas também lançaram investigação antitrust contra o Google e colocaram 2 empresas americanas na lista de entidades não confiáveis, como a PBH, dona da Tommy Hilfiger e Calvin Klein, e a Illumina. O comércio entre as potências soma 758 bilhões de dólares anuais, com os EUR tendo um déficit de 360 bilhões. Diferente da gestão anterior, Trump taxou produtos usados em laptops, tablets, consoles, monitores, celulares e baterias. É a guerra comercial inevitável, diz a Casa Branca, pela falta de controle chinês na produção de fentanil. Estamos começando a saber mais detalhes sobre a resposta, o contra-ataque da China. O Financial Times está informando agora sobre as empresas visadas pelo governo chinês. Após anunciar as tarifas que comentamos, o Financial Times diz que a China impôs tarifas em várias importações dos States, abrindo, como mencionamos, uma investigação antitrust contra o Google. Anunciou tarifas de 10% a 15% sobre gás natural, carvão, petróleo e equipamentos agrícolas dos States. Essas medidas entraram em vigor quando as tarifas adicionais dos States foram implementadas. No entanto, há mais empresas no foco. Espera-se que o presidente do CESERA fale com Xi Jinping nos próximos dias, gerando esperanças de um acordo, como ocorreu com o México e Canadá. As novas tarifas miram cerca de 14 bilhões de dólares em bens, segundo analistas do Citi, mas vão um pouco além. O regulador antitrust de Pequim também anunciou investigações sobre o Google por supostas violações das leis antitrust. Também estão mirando outras empresas, como a Nvidia e, bem, as empresas de tecnologia. Neste caso, falam de Google, Nvidia ou, bem, as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Por exemplo, a Intel pode ser o foco do contra-ataque da China. Em outras notícias, a China imporá tarifas extras em certos produtos dos States a partir de 10 de fevereiro, segundo declarações da Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado, o gabinete do país, nesta terça.
Conforme comunicado da comissão, será cobrado 15% a mais nas importações de carvão e gás natural liquefeito dos States. Já o petróleo, máquinas agrícolas, carros e caminhões grandes terão tarifa extra de 10%. E 2, os States. Trump ameaça tarifas de 100% aos BRICS, que inclui Índia e China, se romperem com o uso do dólar americano. Foi a weaponização econômica de Washington que levou outros países a abandonar a moeda americana primeiro. A ideia dos BRICS se afastarem do dólar enquanto assistimos acabou. Exigiremos um compromisso desses países hostis de não criar moeda BRICS, nem apoiar outra para substituir o dólar, ou enfrentarão 100% de tarifas e adeus à venda na maravilhosa economia do ZEUA. Que busquem outro otário. BRICS não substituirá o dólar no comércio internacional, e quem tentar dirá olá às tarifas e adeus ao ZEUA. Rússia diz que Trump exagera, mas insiste que criar moeda comum para os BRICS não é prioridade agora. Tá legal. Não há discussão sobre criar uma moeda comum nos BRICS. Nunca houve e não há agora. O BRICS fala em criar plataformas de investimento conjunto para projetos em terceiros países e investimentos mútuos. É disso que estão tratando. Cara, tipo, tá legal. Porém, fortalecer o comércio usando moedas nacionais tem sido foco do BRICS, com vários avanços nessa direção. A Rússia relatou que 2/3 do comércio entre membros do BRICS usa moedas nacionais, e esse número cresce. Antes, discutimos a independência crescente do bloco com especialistas. Primeiro, vamos desmistificar a ideia de uma moeda comum do BRICS. Isso poderia ter feito sentido quando havia só 5 membros em 2022. Agora temos o BRICS Plus, que está em constante expansão. Não acredito que uma moeda comum seja o foco dos BRICS. BRIC Plus. Eles trabalham com cesta de moedas e comércio em moedas locais. Então, essa ideia não é algo previsível no momento. Segundo, os BRICS Plus buscam conectar sistemas BRIC Plus. de pagamento. Isso se alinha com o que vimos na última cúpula como resultado. Estudam a viabilidade de uma bolsa de grãos do BRICS com troca evoluída como forma de comércio bilateral e multilateral entre parceiros BRICS. Então, o vídeo de hoje foi esse, focou bastante na questão da retaliação da China sobre os Estados Unidos, de forma assim mais direta, porque o chumbo já vem sendo trocado há muito tempo. Um exemplo claro disso é a pancada que os Estados Unidos vem tomando ultimamente em suas grandes big techs, prejuízo na casa dos trilhões e trilhões de dólares, ou seja, o chumbo vem sendo trocado faz tempo, mas agora é só uma questão assim mais direta em cima das tarifas. Também o vídeo focou sobre o quesito da dolarização e sobre os malefícios que essa dolarização pode trazer para os Estados Unidos. E também sobre o real poder dos BRICS. Foi um vídeo extremamente interessante, então já deixe seu like, inscreva-se. Aquilo que eu disse no princípio, ao decorrer do vídeo, que não é um foco. Desde que a Rússia declarou guerra basicamente para o mundo inteiro, a criação de uma moeda do BRICS deixou de ser foco, porque, querendo ou não, o BRICS deve lutar para se manter mais forte. E a gente está vendo hoje em dia, né, tão se chamado de clube dos ditadores, tudo porque está a permitir a inserção de membros duvidosos, né? Por exemplo, a Arábia Saudita, a Venezuela, a Argentina já deu fora, falou não, já não quero mais fazer parte. Então a gente está a ver um cenário dos BRICS, onde é que os futuros do passado, antes de 2022, está a se tornar quase obsoleto. Então uma moeda para bater de frente com o dólar será difícil. Se um dia os BRICS criarem uma moeda, de princípio não baterá de frente com o dólar. Mas os BRICS que estão fortes. Eles sozinhos se autoajudam. Então,
aquilo que era um bloco político, hoje em dia está a ser um bloco econômico. Inscreva no canal, ative o sininho de notificações, esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos à próxima.